Eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu vi o meu médico, a primeira coisa que ele me disse foi: eu sei que você não me conhece, mas eu só te peço uma coisa, para que confie em mim. E eu só tenho a agradecer a Deus por ter enviado ele no pior momento da minha vida. E a ele por nunca ter desistido da minha cura. Muito obrigada. Bom dia a todos. A gente vai iniciar o próximo painel aqui. Meu nome é Gustavo Verutsky. Eu sou médico oncologista do Hospital São Lucas da PUC de Porto Alegre. Sou preceptor também do Serviço de Oncologia. E trabalho no Centro de Pesquisa em Câncer do hospital e dirijo o Grupo Latino-Americano de Pesquisa em Câncer, que é o maior grupo de pesquisa da América Latina acadêmica. Okay? Então, hoje, pessoal, a gente vai falar de um tema muito importante para o país, não só para os pacientes, que com certeza se beneficiam muito, né? Que é todos juntos, tá? Juntos pesquisando a cura do câncer. E esse painel ele vai contar com Luiz Fernando Corrêa, que é médico e também jornalista. Vai contar com a Daniela Rosa, que é médica oncologista do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, especialista em câncer de mama. Vai contar com o Dr. Fernando Maluf, que é oncologista aqui de São Paulo, do Hospital Beneficência Portuguesa, e eu, que vou apresentar para vocês também algumas informações. O Dr. Luiz Fernando Corrêa está nos Estados Unidos. Ele ia vir para o painel e teve um problema no seu voo devido ao furacão, né? Mas ele deixou uma mensagem para a gente, então a gente vai começar com ele, com uma apresentação, um vídeo que ele fez de mensagem para vocês que estão aqui na plateia hoje. Pode passar o vídeo do Luiz Fernando Corrêa. Olá, bem-vindo ao painel do Projeto Cura no TJCC 2019. Sou Luiz Fernando Corrêa, clínico comentarista de saúde. Eu queria muito estar aí com vocês, mas estou aqui para falar sobre algumas coisas. Vou começar falando de um trabalho publicado essa semana e apresentado no Congresso da Europeia de Cardiologia em Paris. O dado importante desse trabalho é o fato de que nos países de alta renda do mundo, os casos de morte por câncer já ultrapassaram em 2 vezes aqueles pacientes que morrem por doença cardiovascular. E nos países de renda média, onde o Brasil se insere, esses números estão chegando perto muito rapidamente. Tudo isso aponta para a necessidade de que exista conscientização com relação aos fatores de risco que muitas vezes são compartilhados entre essas doenças cardiovasculares e câncer, como obesidade, sedentarismo, tabagismo, e também a necessidade de pesquisa clínica para se criar mecanismos de combate ao câncer. E é para isso que nasceu o Projeto Cura. Um projeto que busca, na sociedade civil organizada, arrecadar recursos para o financiamento e o fomento da pesquisa clínica no Brasil. Uma outra coisa importante é explicar para as pessoas a importância da pesquisa clínica. As pessoas têm que saber que pesquisa clínica não tem nada a ver com ser cobaia de laboratório. Afinal de contas, como é que a gente vai descobrir medicamentos novos para qualquer doença, inclusive o câncer, se não houver pesquisa clínica? E é aí que o Projeto Cura entra. Participe dos eventos do Projeto Cura, se envolva, doe. É aí que está o segredo. A sociedade toda organizada e doando, seja tempo, seja trabalho, seja dinheiro, vai criar recursos e aumentar o volume de pesquisa clínica. E é aí que vão aparecer as novas descobertas. E só mais um recado. Fazer pesquisa clínica no Brasil é muito importante, porque as pesquisas devem seguir as nossas características, visando os nossos pacientes, a nossa população, que é diferente, por exemplo, de uma pesquisa feita na Finlândia, onde a população é bem diferente da nossa. Portanto, é para isso que a gente está aqui, para apresentar junto com os outros panelistas o Projeto Cura. Olá, bem-vindo ao painel do Projeto Cura no TJ. Ok. Então, a primeira aula que eu vou apresentar para vocês é sobre os grupos acadêmicos que existem no Brasil de pesquisa em câncer, que muitos de vocês não sabem que existe, mas são grupos muito importantes que já têm estudos a nível mundial
E isso significa que a gente está conseguindo, no Brasil, junto com os investigadores, inovar e fazer as pesquisas que são importantes para o nosso país. A apresentação está em inglês, mas vocês vão entender tudo o que eu vou passar de mensagem para vocês nos slides. Então, pessoal, a gente tem um grande problema aqui, que eu quero mostrar para vocês. A América Latina tem em torno de 600 milhões de habitantes. A América Latina tem 1 milhão de casos novos de câncer por ano, e tem 600 mil pessoas na América Latina que morrem de câncer por ano. A maior parte dessas mortes ocorrem, infelizmente, em doenças que poderiam ser preveníveis ou curadas. Mas, se vocês olharem para a América Latina, vocês vão ver uma situação bem interessante. Essas são as maiores cidades da América Latina: São Paulo, Rio de Janeiro, Cidade do México e Lima. Se vocês juntarem essas cidades, e Buenos Aires incluído, vão ter 60 milhões de pessoas. 60 milhões de pessoas é a mesma população da França. Então, vocês vejam, pessoal, que difícil que é para a gente, no nosso continente gigante, de organizar um sistema de saúde que tenha os melhores tratamentos e os melhores acessos em tempos adequados para os pacientes com câncer. Em 5 cidades, a gente tem a mesma população que a França inteira. A outra situação que a gente tem que entender é que, até um tempo atrás, as pessoas na América Latina e no Brasil morriam de doenças cardiovasculares. Hoje, o câncer é a segunda causa de morte em quase todos os países da América Latina. Então, o que aconteceu na nossa região? Houve um desenvolvimento econômico significativo, houve também uma expectativa de vida aumentada dos pacientes. Então, o câncer hoje não é mais uma doença rara. O câncer hoje é a segunda causa de morte, e é por isso que a gente tem que melhorar os tratamentos para essa doença. A questão é o seguinte: como é que a gente sabe o que está acontecendo em relação aos novos casos de câncer no país? Quais são os cânceres mais frequentes? Como é que as pacientes se apresentam? O estadiamento, é doença avançada, é doença inicial? Só tem uma forma, pessoal, de fazer isso, que é através dos registros de câncer. Só que vocês, olhando nesse mapa, vão ver que, infelizmente, na América Latina, só 8% dos pacientes com câncer estão registradas nos nossos registros de câncer. Se vocês olharem para os Estados Unidos, 95% dos casos estão registrados. Isso significa que a gente não está conseguindo compreender bem quais são os pacientes que estadiamento eles estão chegando aos seus hospitais. Então, aqui, pessoal, é a situação do impacto de se criar um registro de câncer bem feito e de qualidade no nosso país. Então, eu vou dizer para vocês agora, vou falar sobre pesquisa clínica nesse cenário que eu mostrei para vocês, de um continente e de um país que tem uma alta taxa de mortalidade, tem um baixo registro de câncer, e o que a pesquisa oferece para esses pacientes? A primeira coisa que a gente tem que entender sobre pesquisa clínica é que, hoje, uma medicação para chegar até um paciente demora em torno de 10 anos. Do seu desenvolvimento, que são aqueles 10 mil compostos que são estudados em laboratório, depois eles vão para a parte pré-clínica, que a gente chama, quando a gente testa com células, com ratos e assim por diante, aí sobrevivem só 250 das 10 mil, que quando eu digo sobrevivem, é que tem alguma atividade pré-clínica, de funcionalidade. Depois a gente começa nos estudos clínicos. Estudos clínicos são aqueles que envolvem paciente. E os estudos clínicos têm fase 1, 2 e 3. E o número de pacientes nesses estudos vai aumentando. Fase 1 é, em geral, uns 10, 20, 30 pacientes. Fase 2 vai para 30, 60, 100. E o fase 3, às vezes, tem até 3 mil pacientes. O fase 3 é o último estudo para a gente conseguir ver se aquela nova droga ela é melhor que o tratamento atual. Ok? Então, todo esse cenário, esses procedimentos de uma nova droga,
é o que a gente tem de investimento hoje. Por exemplo, a indústria farmacêutica investe em torno de $1 bilhão em todos esses componentes para ter uma droga aprovada. Ok? Qual é o benefício da pesquisa clínica? Por que a gente pergunta assim, quem é que se beneficia da pesquisa clínica? Na verdade, pessoal, a resposta é que são todos. Por que são todos? A indústria farmacêutica e de tecnologia, porque a gente também tem testes diagnósticos, tecnologias de mamografia, novas tecnologias de imagem e assim por diante, elas precisam testar os seus componentes para serem aprovados. Então, eles se beneficiam. O segundo são as instituições. Quando um estudo vai ser aberto no Hospital São Lucas da PUC, ou no ICESP, aqui em Porto Alegre, onde quer que seja, aquela instituição ela tem que fazer todos os procedimentos de alta qualidade. O que significa isso? O cirurgião que vai operar aquela paciente de um estudo, ele recebe um documento onde tem que fazer a cirurgia conforme o melhor procedimento hoje estabelecido no mundo. O radioterapeuta tem que fazer todo o planejamento da radioterapia e enviar para um comitê central de qualidade para dizer que aquele planejamento dele está certo. O pessoal da imagem, quando interpreta a tomografia, tem que fazer o procedimento de interpretação de acordo com os critérios de RECIST, que são usados no mundo inteiro para dizer que aquele paciente respondeu ao tratamento ou aquele paciente progrediu. E o que acontece numa instituição, por exemplo, vou dar um exemplo da minha instituição, do Hospital da PUC, que é um hospital público e privado. O paciente que vai do Sistema Único de Saúde hoje no nosso ambulatório de oncologia, ele recebe a melhor cirurgia, porque o cirurgião aprendeu e está operando de acordo com o melhor procedimento. Ele recebe os exames de imagem interpretado por RECIST, que é o melhor critério de interpretação de exame. O patologista faz os reportes, o documento de reporte patológico de acordo com o que tem de melhor no mundo, de procedimentos e como é que deve ser feito. Então, pessoal, a pesquisa clínica dentro de uma instituição ela se espalha a todos os departamentos, além, obviamente, do investimento financeiro, que é feito pela indústria. Eles pagam o pessoal, eles pagam os procedimentos e assim por diante. Obviamente, o outro que se beneficia aqui, que é muito importante, que é o fundamental, são os pacientes. Porque esses estudos eles oferecem hoje o que tem de melhor padronizado no mundo, então, o tratamento padrão, e eles sempre oferecem o tratamento padrão mais uma droga nova. Qual é o impacto disso, pessoal? No Sistema Único de Saúde, o tratamento padrão não é oferecido pelas APACs, nos valores de APACs que a gente tem. Então, para o paciente no Brasil, que 80% são do Sistema Único de Saúde, eles se beneficiam de entrar na pesquisa, porque, no mínimo, ele vai receber o que tem de melhor hoje no mundo de tratamento. Aí é que vem a oportunidade para os pacientes brasileiros. Okay? E, por último, os investigadores, como eu, que têm contato com as novas drogas, aprendemos sobre os eventos adversos dessas drogas, aprendemos o que está sendo desenvolvido em pesquisa no mundo. Então, a gente sabe, para um paciente que está em estudo fase 3, lá no hospital, que o estudo de fase 2, que foi o anterior, foi positivo. Então, a gente aprende muito também com as novas drogas e com novos protocolos. Aí vocês vão perguntar, tá bem, mas no Hospital da PUC, que tem um estudo aberto para inclusão, onde é que está esse estudo? Quais são os pacientes que entram? Os estudos de fase 3, basicamente, hoje, são abertos ao mesmo tempo no mundo inteiro. Então, o paciente que entrou lá na PUC é o mesmo que entrou na China e nos Estados Unidos, no mesmo estudo. Então, esse é um exemplo para vocês que o paciente que está lá no MD Anderson, que é aquele prédio à esquerda, que é o melhor hospital dos Estados Unidos de câncer, aquele estudo de câncer de mama que está aberto lá hoje, é o mesmo que a minha paciente com câncer de mama, que está ali no Hospital da PUC, que mora num bairro que é a Restinga, um bairro de baixo nível econômico lá de Porto Alegre, ela recebe exatamente o mesmo tratamento, faz exatamente os mesmos exames e cirurgia que a paciente que entrou no estudo lá nos Estados Unidos, no melhor hospital.
Vocês estão entendendo o impacto que tem, a oportunidade que esses pacientes têm quando a gente abre os estudos no Brasil? Aí começa uma situação que é uma situação bem interessante. A pesquisa clínica, hoje, é globalizada. Como na economia, todos os países do mundo, pessoal, querem trazer estudos clínicos para suas instituições. Por quê? Porque existe hoje dezenas de novas medicações que são testadas e são muito promissoras, e então os estudos para esses pacientes, doenças raras, imunoterapia e assim por diante, é uma oportunidade única. Então, o que ocorreu nos últimos anos da globalização é que houve uma diminuição de número de estudos nos Estados Unidos e na Europa, e um aumento de estudos na China, na África e na América do Sul. Quando eu digo aumento de estudos, é a participação desses países nesses estudos importantes. Aí eu vou começar a falar para vocês de uma reflexão que nós temos que ter no nosso país. O Brasil é uma das 10 maiores economias do mundo, certo? É a 9ª economia, a 8ª, a 9ª economia. O Brasil é o 6º, 7º mercado farmacêutico do mundo, quer dizer, que compra medicação. Tá? Então, o Brasil é um potencial de mercado muito importante e é uma potência econômica. Só que o Brasil participa só de 4% dos estudos clínicos no mundo. Então, como é que um país, que é uma das maiores economias do mundo, é o 6º, 7º mercado que compra remédio no mundo, só consegue participar de 4% dos estudos? É uma reflexão, pessoal, que nós vamos ter que ter, porque isso aqui tem, obviamente, várias situações, né, por trás, como questão regulatória, questão de investimento, que às vezes nós temos que ter no país uma situação de conversar com a indústria e dizer, bom, se nós compramos a medicação, a gente quer que os nossos pacientes participem desses estudos. É o que a China faz. A China não aprova nenhuma medicação se não tem paciente chinês que entrou no estudo. Ok? A outra situação que eu quero mostrar para vocês, eu falei das grandes cidades da América Latina, e vocês conhecem bem, né, o Brasil e os hospitais, é que no Brasil a gente não precisa abrir 300 hospitais que participem do mesmo estudo clínico para incluir paciente. A gente tem grandes hospitais com alto volume. E esse gráficozinho mostra aqui na coluna da direita, que é em azul, que a gente tem em vermelho poucos hospitais, em azul que recrutam uma alta taxa de pacientes. Então, comparando com os outros continentes, nós somos os melhores recrutadores de pacientes do mundo. Isso quer dizer que a gente não precisa abrir muitos hospitais aqui, porque tem muito volume de pacientes nesses hospitais e a gente acaba tendo um recrutamento excelente. A questão, obviamente, é como eu vou mostrar para vocês, lá nos Estados Unidos, existem 80 centros de pesquisa abertos para 1 milhão de habitantes. No Brasil, pessoal, a gente tem, na América Latina, 2 centros de pesquisa por 1 milhão de habitantes. Infelizmente, existem áreas do país que ainda têm muito pouca oportunidade para os pacientes. Então, no sul do país, a gente tem vários centros com os estudos abertos. Agora, se vocês vão para o norte e nordeste, os pacientes não têm esse acesso. Não estão abertos os mesmos estudos lá. Ok? Então, o impacto dessa situação, da pouca participação do Brasil, poucos centros de pesquisa, apesar do nosso potencial econômico de recrutamento, é que isso aqui, que é a ASCO, é o maior congresso de câncer do mundo, todos os anos. Foi feito um trabalho assim, vamos olhar quais são os países que contribuem mais com estudos apresentados durante esse congresso nos Estados Unidos. O Brasil contribui com 1% dos estudos apresentados nesse congresso. Qual é o significado disso aqui? O Brasil contribui com 1% da ciência em câncer no mundo. Ok? Então, qual é o papel dos grupos cooperativos? E é isso que eu vou apresentar a vocês, e é isso que é o LACOG, que está também apoiando esse painel junto com o Projeto Cura. Os grupos cooperativos, pessoal, são investigadores de várias instituições
que se juntam para desenvolver estudos interessantes para a nossa população, interessantes para o mundo, mas que têm a independência de criar projetos e estudos, mesmo com a indústria farmacêutica, para testar numa população diferente ou numa indicação que a gente não teve estudos. E aqui eu mostro para vocês vários logos de grupos do EORTC, que é na Europa, o NSABP, que é nos Estados Unidos, o Alliance, que é nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem o LACOG, que é da América Latina, que é baseado aqui no Brasil, o GBCAN, que é o grupo de câncer de mama, que a Daniela é a presidente, e temos outros grupos no país, e eu vou mostrar o que a gente está fazendo. Qual é a ideia de fazer grupo cooperativo? É colaboração. Infelizmente, na América Latina, a gente ainda não tem essa percepção de que, trabalhando juntos, nós conseguimos atingir um objetivo. Mas a ideia para mostrar para vocês aqui é que, em 2012, o EORTC, que é o grupo europeu, fez 50 anos. O LACOG, que eu represento, fez 10 anos. Então, vocês vejam como esses países já se organizaram há muito tempo atrás a juntar os investigadores e desenvolver seus projetos para os seus países. Qual é o impacto desses grupos colaborativos? Aqui eu vou trazer para vocês um exemplo de uma medicação em câncer de mama que revolucionou o tratamento. Ele aumentou a taxa de cura das pacientes com câncer de mama inicial, que é o trastuzumab. Esse remédio, pessoal, é um remédio da Roche. Esse remédio foi feito o desenvolvimento todo dele através dos grupos colaborativos. O que fez a Roche? Se juntou com os grupos colaborativos, através dos seus investigadores, pensaram quais são as pacientes que têm que entrar, quanto tempo nós temos que dar de medicação, e desenvolvendo os projetos nos Estados Unidos e na Europa. São dois, 3 estudos no Canadá. Esses estudos mostraram que paciente com câncer de mama HER2 positivo precisariam receber 1 ano de trastuzumab, porque as pacientes teriam em torno de 5%, 10% de benefício em sobrevida global, isso é, a cura dos pacientes. Então, esses investigadores, junto com as suas instituições no país, desenvolveram esses projetos com os pacientes dos seus países. E o LACOG, o que ele faz? O LACOG, aqui no Brasil, ele desenvolve, junto com seus membros investigadores, propostas, projetos. A gente tem uma estrutura, que eu vou mostrar para vocês, lá em Porto Alegre, e a gente desenvolve, então, os projetos no Brasil ou na América Latina. Dentro do LACOG, a gente tem data managers, que são gerenciadores de dados, a gente cria um banco de dados eletrônico que todos os hospitais participantes conseguem inserir através da internet, a tempo real. A gente tem estatístico, o pessoal que trabalha na parte regulatória de submissão dos projetos, monitoria e assim por diante. E a gente tem uma doação do SAS, que é o melhor sistema de estatística do mundo, para, de graça, conseguir fazer nossas análises dos nossos estudos. O LACOG é uma instituição sem fins lucrativos, que hoje tem em torno de 250 membros na América Latina, em 150 hospitais e em 16 países. E o que eu botei essas fotos para vocês verem aqui? São só 4 instituições que eu queria chamar a atenção de vocês. A de cima é o Instituto Nacional do Câncer do México, que tem vários investigadores do LACOG. Embaixo, a gente tem o INCA do Rio de Janeiro, o ICESP do São Paulo e o INEM, que é o Instituto Nacional do Câncer do Peru. Juntos, essas 150 instituições têm 30 mil novos casos de câncer por mês. Tem mais de 4 mil casos de mama, mais de 3 mil casos de próstata. Então, a questão aqui, pessoal, é o seguinte: nós fizemos sozinhos o que a gente quiser de projetos, porque esse volume de paciente por mês é gigantesco. E isso aqui mostra 2 coisas. A oportunidade que nós temos de estudar doenças prevalentes e doenças raras, porque tem muita doença rara aqui, e também uma necessidade que nossos pacientes têm, é muito volume de pesquisa clínica.
Hoje, a gente está fazendo estudos observacionais, isso é, coletar dados de casos dos hospitais e acompanhar as pacientes ao longo do tempo, sem nenhuma intervenção, só coletando dados, eu vou mostrar alguns dados para vocês, e a Daniela depois também. E aqui a gente está se associando com grupos europeus e americanos, e também com a indústria farmacêutica, e também estudos clínicos, né, onde a gente está se associando, fazendo junto com grupos americanos e europeus, os maiores grupos do mundo, e também com a indústria farmacêutica, que dá a medicação para a gente testar em indicações que a gente acha que tenha importância. Então, basicamente, o LACOG hoje já teve mais de 800 pacientes incluídos em estudos clínicos, e mais de 4.000, agora mais de 6.000 pacientes incluídos em estudos observacionais. E vocês vejam que a gente está estudando ali embaixo. Câncer de canal anal, raríssimo em país desenvolvido, muito frequente em países em desenvolvimento. Então, só nós para estudar isso aqui. A gente tem câncer de mama, muito frequente, mas câncer de colo de útero, que é raro em país desenvolvido, mas muito prevalente na nossa população. Então, a gente também está focando em estudos de muita importância locais. E tem um tipo de estudo aqui, que é estudo de câncer de pênis, que está sendo desenvolvido pelo Fernando Maluf, que vai falar mais tarde com vocês, que é o primeiro estudo utilizando imunoterapia em câncer de pênis no mundo. Se esse estudo for positivo, e vai ser feito no Brasil, ele pode mudar o tratamento para esses pacientes no mundo inteiro. Então, qual é a importância dos estudos de vida real? É porque nos Estados Unidos tem 1,7 milhões de casos de câncer, só que só 3% desses pacientes entraram em um estudo clínico. 40% dos pacientes que têm câncer de rim nos Estados Unidos não entrariam nos estudos, só 40% desses pacientes entrariam nos estudos clínicos. Tá? Então, eles não são representados nos estudos clínicos. 10% da população dos estudos clínicos são negras. Só que a população americana, 25% delas são negras. 25% dos pacientes em estudo clínico têm mais de 65 anos. Só que nos Estados Unidos, 60% dos pacientes com câncer têm mais de 65 anos. Então, pessoal, a importância desses estudos observacionais, porque a gente quer saber, na vida real, como é que os pacientes estão indo com essas novas medicações e com seus tratamentos. Então, isso eu quero mostrar para vocês. A gente fez um estudo apresentado no Congresso Mundial de Pulmão, que é a prevalência da mutação de EGFR em câncer de pulmão. Por que isso? Porque hoje a gente tem novas moléculas em câncer de pulmão, que não são quimioterapias, que são só para essas pacientes que têm mutação de EGFR. Esse tratamento dobrou o tempo livre de progressão dos pacientes e aumentou o tempo de vida dos pacientes com câncer metastático. Qual é que é a ideia de fazer isso aqui? Nos Estados Unidos, 10% dos pacientes têm essa mutação. Então, essas novas drogas nos Estados Unidos têm aplicação para 10% dos pacientes. Só que no Peru, 40% desses pacientes têm a mutação. Essas drogas são caras? São mais caras. Não é um horror, mas são mais caras. Mas num país, o Brasil tem 20%, que tem 40%, como o Peru, de mutação, ela tem que ter acesso. Então, o grupo, o LACOG, o GBOT, que é o Grupo de Pulmão do Brasil, eles precisam mostrar essa informação, porque isso tem aplicabilidade, pessoal, no acesso a novas medicações. Não é uma doença rara no país, ok? Aqui a gente mostra, por exemplo, também fizemos um estudo da prevalência de marcador de PDL1, que é quem pode receber imunoterapia em câncer de pulmão em primeira linha. O que a gente viu, por surpresa, é que no Brasil existe uma menor taxa de positividade de PDL1 comparado com os países desenvolvidos. Então, a gente começa a entender a nossa população, as nossas necessidades de acesso a novas drogas e marcadores. Esse foi o primeiro estudo clínico feito pelo LACOG em câncer de mama. A gente fez com o Brasil, o Peru e a Argentina, com os grupos colaborativos, e a gente mostrou que
além de um tratamento padrão, que era lapatinib com capecitabina, uma químio, para pacientes HER2 positivos metastáticos, a gente pode associar outros tipos de medicações que a gente tem no país e que são baratas com o lapatinib. Entenderam? Então, essas que são as importâncias. A gente viu também no Brasil que, apesar dos pacientes com câncer de mama metastático, receptor hormonal positivos, que têm que receber hormônio em primeira linha, o nosso estudo mostrou no Brasil, com 700 pacientes incluídas, que metade delas recebem químio em primeira linha. Então, o que está acontecendo? Por que essas pacientes recebem um tratamento mais tóxico se os guidelines internacionais recomendam que se receba hormonioterapia? É aí, pessoal, que a gente tem que começar a trabalhar para entender o que está acontecendo no nosso país. A gente também tem estudos em câncer de colo de útero, mostrando, por exemplo, que as pacientes no Brasil, no Sistema Único de Saúde, se apresentam com doença mais avançada de câncer de colo de útero, elas não fazem teste Papa Nicolau. E elas dizem que não fazem o teste Papa Nicolau porque não têm interesse. Então, claramente, o nosso estudo, que envolveu mais de 600 pacientes, casos novos, de câncer de colo de útero em várias instituições do país, mostram claramente que paciente jovem, porque são elas que têm câncer de colo de útero, precisam ser educadas para fazer rastreamento. Educação, porque elas dizem que elas não têm interesse. Okay? A gente também viu que pacientes que têm maior nível econômico, maior educação em colégio e assim por diante, essas pacientes fizeram seus testes e têm um estadiamento mais inicial. Então, eu quero mostrar para vocês que a gente está fazendo agora uma iniciativa que vai ser o maior registro de câncer de mama da América Latina. Nós vamos começar nos próximos meses em vários países, tá? O desenvolvimento de inclusão de novos casos de câncer na América Latina, com 4.500 pacientes, e vamos seguir essas pacientes por 5 anos. Vocês vejam os países que vão participar, tá? São 33 hospitais em 12 países, dos mais diversos, pessoal, nível socioeconômico. É o maior estudo já feito na região e é uma iniciativa do LACOG, que é um grupo acadêmico do Brasil, que hoje, pessoal, nós não temos nenhum apoio público para desenvolver projetos, então estamos nos virando, né, através dos estudos, parceria com a indústria, com outros grupos, Projeto Cura agora, para desenvolver isso aqui, que vai ter certamente um impacto muito grande na América Latina. Também estamos fazendo no mesmo modelo o estudo latino, que são 700, 800 pacientes com câncer de pulmão, novos casos metastáticos na América Latina. A gente quer saber se os pacientes têm acesso aos biomarcadores, têm acesso às novas terapias e qual é a mortalidade desses pacientes, o tempo de morte, assim por diante. E participamos de iniciativas internacionais. Vocês vejam aqui várias instituições americanas de alto nível que convidaram o LACOG, no Brasil, a participar de um estudo de registro de câncer de próstata que está sendo feito no mundo inteiro, e, através do nosso grupo, os pacientes do Brasil também vão entrar. Vão ser 300 pacientes que vão ser tratados na sua instituição e vão coletar sangue, vão coletar o tumor, o bloco tumoral e assim por diante, e esses estudos vão certamente revolucionar o tratamento de câncer de próstata, especialmente nesses estudos que a gente chama translacionais de laboratório, que vão identificar marcadores de resposta e assim por diante. Então, quando a gente começa a trabalhar em conjunto, a produzir, a gente começa a ser convidado para esse tipo de iniciativa. E, para finalizar, eu vou falar para vocês sobre quais são os nossos desafios para o desenvolvimento de pesquisa na América Latina e no Brasil. Isso aqui é um estudo bem interessante, que foi o estudo de lapatinib em doença inicial em câncer de mama. Esse estudo incluiu mais de 3.000 pacientes no mundo e incluiu alguns países da América Latina, como o Brasil e a Argentina. Aí tinha um fellow, que era um médico que estava fazendo estágio lá na Europa, e que coordenava junto, nesse grupo que coordenava o estudo, ele disse assim, deixa eu dar uma olhadinha no tempo que demorou para abrir o estudo nesses países que a gente fez, o estudo, que foram mais de 100 países. E ele viu aquelas barras verdes,
que os países em desenvolvimento, que são aqueles de baixa renda, foram os que mais demoraram entre o recebimento dos documentos do protocolo até abrir o projeto no seu país, em torno de 1 ano. E os países desenvolvidos foram os mais rápidos. Então, como é que a gente, num país que precisa de acesso, precisa de dinheiro, demora tanto para abrir um estudo comparado com os países desenvolvidos? Isso aqui já melhorou bastante nos últimos anos, mas essa é a mensagem que eu queria dizer para vocês. A gente precisa criar no Brasil um ambiente regulatório rápido, fácil, que incentive o desenvolvimento de pesquisa no país. A outra situação, pessoal, é a questão regulatória burocrática de importações e exportações. Muitos de vocês que fizeram projetos de doutorado, de mestrado, que estavam lá num laboratório, que precisavam comprar um kitzinho de células para testar alguma coisa, precisavam importar algum material para o seu laboratório, sabem que existe uma burocracia imensa para fazer uma importação de um device, que a gente chama, de um material. Então, o que acontece muito no Brasil é que pessoas, investigadores, às vezes trazem esses materiais quando vão para um congresso nos Estados Unidos, quando fazem alguma coisa assim. Então, pessoal, essa é uma outra informação de que a gente precisa facilitar a vida do investigador. Não é só dinheiro que eu estou falando. Eu estou falando de organização, não tem custo. Certo? A outra situação é que as pacientes no Brasil e na América Latina querem participar de estudo clínico. Aqui a gente mostra aqui que 80% dos pacientes com câncer nos Estados Unidos querem entrar em estudo clínico, e na América Latina, em 60% dos casos, elas querem participar de estudo clínico. Então, os pacientes querem entrar nos estudos. Só que o interessante é o seguinte: vocês sabem onde é que está aberto um estudo com imunoterapia em câncer de pulmão no Brasil? Tem vários. Vocês conseguem achar essa informação? Não conseguem. Aqui é um exemplo de um país desenvolvido. Os Estados Unidos, site do Ministério da Saúde e site do Instituto Nacional do Câncer. Quando você entra nesse site, os dois têm um banner escrito assim: por que eu devo participar de estudo clínico? Você clica lá e você acha todos os estudos abertos em todos os hospitais. Isso aqui é um site do sistema público, do Estado, do governo americano. Se você entrar no site do Ministério da Saúde ou do INCA, você não vai achar essa informação. Então, é outra informação, que a parte é de comunicação para os pacientes. E a outra situação no Brasil que a gente tem é uma situação complicada, vamos dizer assim, legal, de divulgação dos estudos clínicos. Bom, hoje de manhã recebo uma ligação da indústria farmacêutica. Eu tenho um estudo na PUC com imunoterapia em câncer de pulmão, tá, que não está recrutando bem no Brasil nem no mundo, porque são casos mais difíceis de achar os pacientes. E ela me diz assim: eu gostaria de fazer uma reunião com todos os investigadores do Brasil para a gente discutir estratégias de recrutamento. Ela disse assim: eu deixei um folder lá no centro de pesquisa de vocês, para vocês poderem divulgar, impresso. Eu disse assim: pessoal, vocês têm que me mandar alguma coisa digital, senão eu não consigo enviar para os meus colegas médicos de Porto Alegre e não vai chegar a informação para os pacientes. Certo? E ela disse assim: eu consultei o meu departamento jurídico e eles acham que mídia eletrônica é complicado. Aí, pessoal, ela tem razão, porque a divulgação de estudos clínicos no país, ela tem algumas barras legais. Então, eu não posso postar no Instagram, eu não posso postar no LinkedIn, eu não posso botar no WhatsApp, tá? Porque as informações podem ser contraditórias em relação aos pacientes. Então, é outra situação que precisa ser muito clarificada, porque se vocês forem para a Europa, qualquer país, vai para a França, Alemanha, Estados Unidos, vocês sentam no metrô e vai ter uma plaquinha dizendo assim: estudo clínico de câncer de não sei o que aberto no hospital tal.
com o telefone. Por que que o paciente brasileiro não pode ter essa informação? Então, aí vem uma outra situação, e isso que a gente precisa, nesse tipo de painel, contar com vocês, para que essa situação mude, né, de comunicação, que hoje é o mundo real. Ok? Por último, eu vou dizer para vocês, eu vou falar para vocês sobre investimento e dinheiro em pesquisa clínica. Esse aqui é um índice, tá? É um score, tá? Da Nature, que é a principal revista de ciência do mundo. A Nature pegou e fez o seguinte: quanto é que o pessoal gasta em pesquisa, os países gastam em pesquisa, e quantas publicações de impacto internacional nas principais revistas têm esses países, os autores são desses países, ok? Então, eles viram, e fizeram um score assim, de investimento versus impacto científico. E o Brasil é o 50º país de investimento com impacto. O Chile é o 9º. Por quê? Não precisa investir muito, tem que investir certo. Então, no país, pessoal, a gente não tem hoje um investimento certo em pesquisa em câncer. E isso tem a ver com a importância do investimento, porque esse é um estudo australiano, tem estudo americano, inglês, é tudo a mesma coisa. Para cada $1 que se investe em pesquisa num país, a gente tem um retorno em tratamento dos pacientes e econômico, que gira em torno da pesquisa clínica, porque a gente tem 15 pessoas trabalhando no centro de pesquisa lá em Porto Alegre. São pessoas que ganham salário, o hospital recebe todos os procedimentos como particular e assim por diante. Então, cada $1 que se investe em pesquisa, a gente tem $5 de retorno. E é aqui que eu estou falando sobre a questão de investimento certo. Na América Latina, o Brasil, México, Argentina, Chile e Peru são que têm mais estudo clínico. O Brasil, México, Cuba e Argentina são os que mais pedem aplicação de patente. Só que com todo o dinheiro que o Ministério da Educação já investiu no CNPq, FAPESP, em São Paulo, não importa qual é o remédio ou qual é o teste diagnóstico que foi desenvolvido no país até hoje e está na prática clínica. 0. Quantos milhões ou bilhões já foram gastos no país em pesquisa pelo Ministério da Saúde? Vários. Então, pessoal, a gente precisa, no Brasil, mudar um pouquinho a roda e dizer assim, nós vamos investir, mas para que alguma coisa na prática mude. Certo? Não é mais investir em doutorados, mestrados, que não vão ter aplicabilidade na prática. Isso se chama, em inglês, Translational Research, do laboratório para a prática. É assim que na Alemanha, nos Estados Unidos, eles investem. Ok? Por último, e que tem a ver com o cura, são os últimos 2 slides, a gente vai falar o seguinte: nós não precisamos depender do país para investir em pesquisa. Porque nos países desenvolvidos, 70% do investimento em pesquisa é privado, não é público. No Brasil, é 40%, nem isso. Então, pessoal, o que a gente quer, através do cura, é criar a cultura, né, de colaboração, de doação, para que a gente invista recursos privados das pessoas, das empresas, em grandes pesquisadores que a gente tem no país. Vocês sabem disso, a gente tem grandes pesquisadores, pessoas muito boas que às vezes abandonam o país pela questão de investimento, mas certamente a gente tem a condição no país de desenvolver materiais, medicações que os nossos pacientes podem usar aqui e no mundo inteiro. Então, o projeto Cura, que vai ser falado mais tarde, ele é para isso, é incentivar a arrecadação de fundos para pesquisa em câncer. E é isso que a gente vai continuar falando no nosso painel. Muito obrigado. Então, agora, dando sequência, eu vou chamar a Daniela Rosa, que vai falar sobre o estudo Amazona,
que foi o maior estudo desenvolvido por grupo colaborativo e, na verdade, o maior estudo no Brasil sobre pacientes com câncer de mama. Obrigada, Gustavo. Bom dia, ainda é bom dia, né, a todos. Eu tenho o prazer, então, de falar um pouquinho para você sobre essa experiência que o Gustavo começou, ilustrando com vários estudos internacionais, e o que a gente tem aqui no Brasil. Queria só contextualizar, gente. Quando a gente fala de pesquisa, a gente não está falando só de medicamentos novos, a gente também está falando de conhecer um pouco melhor a situação do câncer no nosso país com a nossa população. Então, eu vou começar aqui a minha apresentação. Aqui são meus conflitos de interesse. E só para contextualizar, vocês devem saber bastante disso, câncer de mama é uma das doenças mais comuns no mundo inteiro, mas o câncer de mama ele é o segundo tipo de câncer mais comum no mundo, na população feminina, tirando câncer de pele, não melanoma. E a gente sabe que existem vários casos no mundo inteiro, no Brasil, mais de 52 mil novos casos por ano e em torno de 13 mil mortes por câncer de mama. Então, é uma doença que tem um impacto impressionante na nossa população, não só no Brasil, mas no mundo também. Aqui, para vocês verem, tudo que está pintadinho de rosa é onde o câncer de mama é o primeiro tumor mais comum em mulheres. Isso é a população feminina. Se a gente colocar a população de homens, a gente tem o nosso colega aqui, o Maluf, para representar, que é próstata, né? Então, aqui a gente tem o câncer de mama como uma das principais causas, então, de câncer em mulheres no Brasil. E olha só que interessante. Com o passar dos anos, com todos os tratamentos que se faz agora para o câncer de mama, mostrando o quanto pesquisa é importante, a mortalidade pela doença vem caindo nos Estados Unidos. Isso são dados americanos. Agora eu vou colocar uns dados preocupantes que a gente tem que abrir o olho. O que tem acontecido no Brasil? Isso aqui é a curva do câncer de mama em relação à mortalidade. A mortalidade no Brasil aumentou. E por que ela não vem diminuindo, como vem nos Estados Unidos, por exemplo, se a gente tem acesso aos medicamentos? É porque a gente tem acesso a todos os medicamentos para toda a população? Provavelmente não. Vou mostrar isso aqui para vocês. Aqui, então, mostrando a curva da mortalidade ascendente, infelizmente, no Brasil, uma doença que é a mais comum entre as mulheres e que tem que ser combatida e diagnosticada em estágios precoces, que é o que vai ajudar na chance de cura. Então, aqui mostrando um exemplo do que eu estou falando, o intervalo entre ter o diagnóstico do câncer de mama e iniciar o tratamento em vários locais, em vários países. Olha como é que é no Brasil, aqui é um dos mais demorados, junto com México e Índia. Então, entre ter o diagnóstico e iniciar o tratamento, em torno de 7 meses. Isso pode não ter nenhuma repercussão para tumores muito iniciais, muito lentos de crescimento, mas para tumores um pouco mais avançados ou mais agressivos, isso tem bastante impacto. Então, a gente ainda tem que melhorar muito várias etapas do tratamento, desde o diagnóstico até fazer biópsia, encaminhar para o tratamento e efetivamente começar o tratamento. Então, aqui no Brasil, a gente precisa realmente cuidar muito para poder tratar adequadamente as mulheres com câncer de mama. E olha só, variou nos estudos de 72 a 185 dias entre a mulher palpar a mama ou fazer a mamografia e ter um nódulo suspeito, biopsiar e começar o tratamento. Isso é inaceitável. Como acontece no Brasil? Aí vem, então, a questão da importância dos grupos cooperativos. Não se faz nada sozinho, principalmente quando a gente fala de pesquisa. E nada sozinho é nada sozinho. Não é uma instituição, aqui eu trabalho, que vai resolver o problema do câncer de mama no Brasil. Agora, se a minha instituição se juntar com a instituição do Gustavo e com todas as instituições dos grupos cooperativos, a gente vai multiplicando essas ações e conseguindo mais impacto. Então, agora eu vou contar uma história para vocês, que é de um dos projetos mais bonitos que a gente já desenvolveu aqui no Brasil em câncer de mama, que é a história do Projeto Amazônia. Como é que surgiu o Projeto Amazônia? Primeiro, eu vou contar para vocês do nome. Por que tem esse nome? O que é a Amazônia? Na mitologia grega, as Amazonas eram mulheres guerreiras. Elas viviam em comunidades. Essa parte é um detalhe, porque não é o que a gente estimula, mas nas comunidades não entravam homens. Elas só permitiam o contato com a população masculina na hora de reprodução, para poder ter seus filhos e seguir com a prole.
Eu não vou nem contar o que elas faziam com os meninos que nasciam, né, com os filhos homens, vocês podem imaginar, porque só podia ter mulher ali. Então, como ocupação, elas eram caçadoras e guerreiras. Elas são descritas em várias obras muito importantes, como Ilíada, Odisseia. Vocês vão encontrar as Amazonas descritas lá. E elas usavam como arma o arco e flecha. Então, nas descrições do Hipócrates, parece que elas não tinham a mama direita, porque elas faziam mastectomia para poder melhorar a agilidade com arco e flecha. Então, para poder guerrear melhor, caçar melhor. E na mitologia brasileira também, nas lendas brasileiras da América do Sul, lá no século XVI, alguns expedicionários europeus vieram para a Amazônia e encontraram índias com características bem semelhantes às da mitologia grega, que são as índias que são chamadas de icamiabas, que são as que não têm seio. Também índias guerreiras, que lutavam, caçavam, lutavam para preservar o seu espaço, eram altas, musculosas, usavam arco e flecha, e aí os mais dramáticos dizem que elas arrancavam o seio direito para melhorar a agilidade, mas há quem diga que elas não arrancavam nada, que elas simplesmente enfaixavam as mamas para poder melhorar o desempenho na hora de caçar ou de alguém está invadindo a terra delas, elas poderem se defender. Bom, a partir dessa lenda toda, o nome do projeto virou Projeto Amazonas, justamente para mostrar o impacto que as mulheres têm como guerreiras fortes para lutar contra a doença e mostrando, então, uma questão de preservação de território, e a gente, carinhosamente, então, nomeou o projeto como Projeto Amazona. O Projeto Amazona ele tem 3 estudos. O Amazona 1 e 2 foram estudos que a gente fez retrospectivos. O que é isso? Nós pegamos os bancos de dados de vários centros do Grupo Brasileiro de Estudos em Câncer de Mama, o GBCAM, e fizemos várias perguntas. E preenchemos os formulários com pacientes que já haviam sido tratadas há alguns anos atrás. E encontramos resultados muito interessantes. Então, primeira publicação que a gente tem do estudo Amazona, ele vai mostrar as disparidades entre o sistema público e a saúde suplementar. Então, olha só, o que a gente pode ver aqui, que eu falei para vocês que começa a ser preocupante? A gente tem aqui um gráfico de sobrevida, de tempo de vida para todas as pacientes, e a linha aqui de cima são as pacientes do setor privado, que tem convênio ou pagam o seu tratamento, e a linha de baixo do Sistema Único de Saúde. Aqui a gente já vê que, estatisticamente, houve uma diferença significativa. E, quando a gente separa por estágio, a gente entende. Estágio 0, que é o tumor in situ, que ainda não é invasor, até estágio 2 do câncer de mama, que é aquele câncer diagnosticado na mama e na axila apenas, que são altamente curáveis, estágios 0 a 2 não teve diferença entre ser tratado no sistema público ou no sistema privado. Então, mostrando a importância do diagnóstico precoce, quanto fazer diagnóstico precoce salva vidas. E esse estudo mostra bem isso. Por outro lado, estágios mais avançados, como o 3, que ainda é curável, mas às vezes requer tratamento pré-operatório, tem outras estratégias, é um tumor que pode ter mais risco de voltar. E estágio 4, que é a doença já com metástases à distância, aqui sim se encontrou uma diferença de expectativa de vida para pacientes do sistema público e pacientes do sistema privado. Então, tem alguma coisa errada aqui que a gente vai ter que melhorar. A gente também tem uma publicação do estudo Amazona, o retrospectivo 1 e 2, mostrando várias outras informações importantes. A gente conseguiu caracterizar na população brasileira qual é o tipo mais frequente de câncer de mama. A gente tem vários tipos biológicos diferentes e que vão definir o tratamento, a chance de cura, o desfecho da paciente. E, com os dados do Amazona, a gente consegue ter uma ideia na população brasileira de como o câncer de mama se comporta. Então, a gente encontrou aqui a sobrevida no estágio 1, como eu já tinha mostrado anteriormente, excelente para qualquer subtipo de câncer de mama. Então, diagnóstico precoce. Aí a gente vê como é importante o rastreamento, como são importantes essas políticas de diagnosticar precocemente. Para o estágio 2, a gente vê também que algumas pacientes que têm
HER2 positivo, isso a gente tem que contextualizar. Na época que a gente coletou esses dados, ainda não se tratava com bloqueio do HER2, com trastuzumab, com pertuzumab. Então, isso é quase que uma história natural da doença sem bloqueio do HER2. Então, faz sentido que as pacientes em estágio 2 tenham um desempenho um pouco mais baixo, sobrevivessem menos. Hoje em dia, essa curva aqui do HER2 positivo subiu. E isso graças a quê? A pesquisa. Porque se a gente não investiga novas drogas, a gente não consegue achar novas formas de tratar tipos específicos de câncer de mama, a gente não vai conseguir mudar o desfecho, o tempo de vida dessas pacientes. E essa curva, hoje em dia, aqui são pacientes tratadas em 2001, depois em 2006. Hoje em dia, nós estamos em 2019. Essa curva aqui já claramente subiu, na maioria, ou se não todos os estudos, onde as pacientes recebem o bloqueio HER2. E vocês todos que fazem advocacy, que estão sempre envolvidos na causa, sabem o quanto foi difícil a gente conseguir incluir o trastuzumab no Sistema Único de Saúde. Mas, depois de 17 anos de luta, se conseguiu e, em seguida, se incorporou o pertuzumab. Mas ainda tem muita coisa que a gente precisa medir, porque, apesar de serem feitas essas incorporações, nem sempre elas começam a ser, na prática, implementadas. Existe a lei, agora todo mundo recebe, mas aí, quando a gente vai em cada hospital, a gente vê que a realidade nem sempre é essa. E a gente vendo, então, para os estágios mais avançados, aqui, começa, então, a cair a curva, como é natural acontecer. Então, aqui foi a primeira vez que a gente tem dados substanciais da população brasileira para dizer a nossa população tem uma sobrevida X, Y, Z, dependendo do estágio, para cada subtipo do tumor. A partir dos estudos retrospectivos, qual é o grande problema de estudo retrospectivo? O projeto Cura ele entra em todas as etapas da pesquisa. Tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque fazer um estudo que eu não estou testando um remédio, muitas vezes é mais barato e muito relevante também para a população. Qual é o problema de um estudo retrospectivo? É que a gente tem que pegar prontuários das pacientes, revisar e, às vezes, não tem a informação. Então, baseado nesse fato, nós delineamos o estudo que a gente chama de prospectivo, que foi um estudo que a gente pegou pacientes em tempo real. A partir do momento que elas tiveram o diagnóstico de câncer de mama, elas entraram no estudo Amazona 3. Então, foi um estudo que pegou pacientes com 18 anos ou mais, com diagnóstico de câncer de mama em qualquer estágio, 1, 2, 3 ou 4, e com o diagnóstico do câncer de mama. E esse projeto, então, incluiu 3.049 mulheres que estão sendo seguidas atualmente. A gente, agora, em dezembro, vai fechar o primeiro ano de segmento de várias delas. A gente recrutou de 2016 a 2018. Então, vamos fazer uma análise para ver o que está acontecendo com elas, mas já temos vários resultados muito interessantes com esse estudo, que já foram apresentados em congresso também. Então, aqui mostrando que a gente levou 2 anos para conseguir recrutar as pacientes, e aqui eu quero mostrar para vocês que o Gustavo falou na questão de legislação, às vezes essa demora aqui tem vários motivos. Por que a gente não recruta todo mundo no primeiro ano, ou todo mundo nos primeiros 2 meses? Né? Nós temos 23 centros nesse estudo. Alguns centros tiveram dificuldade demorando a aprovação do projeto, porque tudo isso que a gente está falando, que no nosso vídeo do primeiro palestrante, que ficou preso lá com o furacão, a gente viu, ninguém é cobaia de estudo, a gente está fazendo estudo para acrescentar, para poder trazer informações e, na maioria das vezes, ajudar pessoas com a mesma doença. Então, aqui, a gente sabe que existe, como o Gustavo bem falou, um problema de demora nas aprovações. Quando é um estudo que é multicêntrico, é no Brasil inteiro, às vezes a burocracia aumenta, porque tranca um pouquinho nos comitês de éticas, e todos os estudos que a gente faz têm que passar por comitê de ética de cada instituição. Então, não tem erro, não tem medo nenhum de que vá ser feita alguma coisa que não cumpra as questões éticas necessárias para os estudos. Então, aqui, mostrando como é que funciona um recrutamento e mostrando o potencial que o Brasil tem. Em 2 anos, com 23 centros, recrutou 3.000 mulheres. Imagina se aumentar o número de centros. E, para isso, tem que ter verba para os estudos. Esse estudo foi viabilizado através de um edital chamado PRONOM, que é um edital do governo para oncologia. Quando é aprovado, a gente pode usar instituições privadas que podem dar verba para esses estudos. Nós tivemos o Instituto Avon, nós tivemos o Itaú, e sem eles a gente não conseguiria ter realizado esse estudo epidemiológico. A gente nem está falando de medicamento. Então, medicamento a gente precisa de muito mais recurso.
Aqui são os centros que se envolveram, que incluíram pacientes no estudo, então 23 centros com representatividade do sistema privado e da saúde suplementar e do sistema público. E aqui a gente tem alguns resultados bacanas, então. O modo de detecção, aí começa mais um probleminha, né? De todas as pacientes do estudo, só 34% detectaram o câncer de mama pelo rastreamento, ou seja, sem palpar nódulos, sem ter sangramento no mamilo, sem ter coceira, sem ter dor. Rastreamento, aquilo que todo mundo deveria estar fazendo a partir dos 40 anos. Então, a gente tem 34% só de detecção por rastreamento. Quando a gente vai avaliar subtipo biológico, aqui é bem interessante, porque a gente tem, geralmente, dados internacionais de quantos por cento de cânceres de mama tem receptores de estrogênio e progesterona, quantos por cento tem HER2. Aqui a gente vê claramente, dividindo por idade, que as pacientes mais jovens, de forma geral, tendem a ter tumores mais agressivos. Mas também é verdade que nem todas vão ter tumores tão agressivos assim. Então, as pacientes jovens geralmente chegam no consultório já estigmatizadas. Então, vai ser o câncer mais agressivo, não necessariamente, mas existe, sim, uma maior prevalência de tumores sem receptores, os triplo negativos, que a gente fica na dependência da quimioterapia, é um pouco mais comum em mulheres jovens, 23%, em relação às mulheres acima de 40 anos, 14%. Mostrando que HER2 positivo é muito comum nos dois grupos, a mesma prevalência. E os tumores luminais, aqueles tumores que expressam bastante receptores hormonais, são mais comuns em pacientes acima dos 40 anos, mas também ocorrem antes, em pacientes mais jovens. Então, a gente vê que o câncer de mama é heterogêneo, ele tem diversas formas de manifestação, e mais uma mensagem importante, uma paciente nunca é igual à outra. A paciente que está de um lado, sentada do lado da outra, a gente tem que considerar tudo isso aqui que eu estou mostrando para vocês. Tá? Então, às vezes, algumas vão receber hormonioterapia, outras vão receber quimioterapia. O estudo Amazônia avalia também isso, quais são os tratamentos recebidos, porque depois, quando nós tivermos dados de tempo de vida dessas pacientes, a gente precisa contextualizar para ver se elas receberam o tratamento adequado. Aqui a gente vai ver a questão do estágio, né, do estágio ao diagnóstico. Então, pacientes com menos de 40 anos e mais de 40 anos, a gente vê que é natural que as pacientes com menos de 40 anos tenham menos diagnósticos em estágio 1, porque não se tem programa de rastreamento abaixo dos 40 anos estabelecido, porque não tem grande impacto. É difícil fazer o diagnóstico com mamografia nessa idade, que as mamas são densas. Então, aqui mostra bem a realidade, não é por deficiência, porque realmente é assim que acontece. Então, as pacientes mais jovens com menos estágios iniciais. E, à medida que vai aumentando a idade, a gente tem um grupo de 40% nas duas idades com estágio 2, altamente curável, e aqui doença metastática é baixo também, é bem de acordo com a literatura internacional. Mas, quando a gente divide por plano de saúde, ou ter ou não ter, aí é que vem o problema. Porque se eu mostrei para vocês que os estágios, de acordo com a idade, não mudam muito, quando a gente vê, de acordo com o acesso, muda bastante. Isso tem tudo a ver com rastreamento, isso tem tudo a ver com fazer mamografia, com conseguir fazer o diagnóstico no estágio bem inicial. Olha o que a gente encontrou aqui. A gente vê que as pacientes do sistema público, só 18% têm tumor de mama diagnosticado em estágio 1, isso para qualquer idade. E já na saúde suplementar, quem tem plano de saúde, 41%. Que bom que tem 41% das mulheres com plano de saúde fazendo diagnóstico precoce, mas a gente tem que se preocupar o que fazer com essas mulheres aqui do sistema público. Então, a gente sabe que tem uma missão de tentar melhorar a questão de rastreamento dessas mulheres, porque certamente é isso que está acontecendo aqui. Olhem aqui, estágio 2 é parecido nos dois locais, e estágio 3, de novo, preocupante, no sistema público, 34% e 14% na saúde suplementar. Então, qual é o percentual? Vocês sabem qual é o percentual de pacientes no Brasil que têm plano de saúde? É menos de 25%. Então, a gente está falando aqui de 75% da população. E, da mesma forma que a gente tem estágios mais adiantados, na mama, a gente tem o dobro de doença metastática. Então, a literatura fala que a prevalência de doença avançada ao diagnóstico de uma paciente com câncer de mama em qualquer lugar
do mundo, em torno de 4%, 5%. A gente encontrou 6% no sistema público e 3% quando existia no sistema de saúde suplementar. Então, mostrando como o Amazônia 3 nos chama a atenção para questões muito importantes, muito relevantes que acontecem na nossa população, e a gente vai ter desfechos de tratamento também, sabendo o que elas recebem, se estão recebendo adequadamente o que precisa. A gente vai ter também agora subprojetos que avaliam a questão de aconselhamento genético dessas pacientes, se elas têm indicação de fazer teste para descobrir alguma mutação, por exemplo, aquela da Angelina Jolie, que é a mutação do BRCA, que é muito importante em câncer de mama para prevenção também de câncer de mama e de ovário. A gente está vendo se elas têm indicação e, se tendo indicação, quantos % das pacientes conseguem efetivamente realizar o teste. Então, mostrando que o planejamento desses estudos é extremamente relevante. E qual é o nosso plano agora, e que já está sendo executado teoricamente, mas que a gente precisa colocar na prática em breve, é o estudo, a continuação do Amazônia 3, o Amazônia 4, com coleta de material biológico. E o que é isso? Além de ter os blocos de parafina do tumor separadinhos para a gente analisar o que precisa, é coletar sangue das pacientes também. Cada vez mais, tratamentos personalizados em oncologia requerem uma coleta de material biológico das pacientes. Então, aqui, isso é um exemplo claro de quanto a gente precisa de ajuda para viabilizar esses projetos que têm um impacto importantíssimo na nossa população, para parar de só extrapolar resultados de populações de outros países que podem ter uma genética muito diferente da nossa e estudar a nossa população. Então, o projeto Cura vem de encontro também a essa necessidade, não só de medicamentos, mas também de como contribuir para ajudar a entender o câncer na nossa população. Eu trouxe para vocês o exemplo do câncer de mama, que é o mais adiantado epidemiológico no nosso grupo, que é o GBK e o LACOG, e a gente tem vários outros tumores ainda a investigar e que podem ter achados bem interessantes como esses. Então, eu queria agradecer a vocês e lembrando que, olha só quantas instituições tem aqui, a gente não faz pesquisa sem união de todo mundo. E o que a gente precisa de vocês é a compreensão de para que serve a pesquisa, todas as etapas dela e como vocês podem contribuir para nos ajudar a viabilizar isso. Muito obrigada. Fica aqui. Ótimo, Daniela. Então, a gente vai dar a última palestra agora, do Dr. Fernando Maluf. Convido ele para subir ao palco, que vai falar sobre o papel das ONGs ou Patients Advocacy para o incentivo da pesquisa clínica. Olá, boa tarde a todos. Eu adoro poder falar nesse evento. Acho a plateia muito mais bonita do que a plateia de evento médico, para ser muito sincero. Muito mais, mas de longe. E eu acho que ela é importante porque, na verdade, a gente vai estar falando com quem vive o problema de verdade, que são vocês. Quer dizer, nós vivemos com vocês, mas quem vive realmente isso, eu diria que é a grande parte que está sentada aqui nessas cadeiras, nesse ballroom do WTC. Na minha apresentação, eu vou tocar no assunto das ONGs, mas eu vou repetir talvez algumas informações do Gustavo. O Gustavo é meu amigo e irmão, é um dos médicos de maior valor aqui no país, porque ele é hoje a pessoa que encabeça a parte gerencial do maior grupo cooperativo latino-americano de oncologia, no qual eu sou afiliado, por causa dele, de mais de um grupo de pessoas tão confiáveis. Com a doutora Daniela está envolvida também. Então, para mim, eu estou falando numa mesa de pessoas que o meu conflito de interesse é que são pessoas que eu gosto muito. Eu vou começar pelo projeto Cura. Então, esse é um projeto, uma iniciativa importante, que veio de uma semente que caiu da árvore do LACOG. Então, esse grupo cooperativo latino-americano percebeu uma necessidade de se fazer pesquisa focada em câncer, e, mais importante do que isso, como viabilizar a pesquisa. A gente acaba cuidando, eu acabo cuidando nos 3 hospitais que eu faço parte da coordenação, de pessoas muito abastadas, pessoas famosas, conhecidas, com muita condição financeira. Mas eu posso dizer que uma das minhas maiores frustrações e desafios no dia a dia de um médico
que é visceralmente ligado aos institutos sociais, às ONGs, como é difícil, mesmo das pessoas mais abastadas, você conseguir que elas se conscientizem a doar alguma coisa. É inacreditável. Eu falo que eu tenho que curar um câncer de pâncreas metastático daquela pessoa para ela poder se sensibilizar e fazer uma doação. O que é nada, quer dizer, é muito para nós, que não somos ricos, mas é nada para quem é muito rico. Mas é difícil, tá? E é difícil porque nós não fomos criados uma mentalidade doativa. A gente é bom de doar um casaco no sinal, mas doações reais que vão proporcionar grandes mudanças, infelizmente, é uma área que nós não somos bons, e as estatísticas mostram que nós estamos em ranking abaixo de 100 nesse sentido do mundo inteiro, em termos de doação e PIB no país. Então, essa é uma área que talvez a gente precise reeducar as pessoas que foram tão bem-sucedidas na vida em outras áreas, mas que nessa área realmente não são tão propositivas assim. Então, esse projeto ele visa tentar conscientizar a comunidade de como fazer ou criar caminhos para a doação, para a pesquisa, que é o projeto Cura, Pesquisas Focadas em Câncer. Né? Esse é um projeto que envolve a sociedade civil, envolve a imprensa, envolve os médicos, envolve os profissionais de saúde, envolve a indústria farmacêutica, os stakeholders, envolve também as pessoas que têm mais condição de fazer doações que vão gerar alto impacto. No projeto Cura, né, a gente ajuda os médicos que têm ideias e querem gerenciar projetos, como o Gustavo falou, que vão fazer a roda andar para frente. E não um projeto que vai dar só uma publicação bonita numa revista, mas que não vai ter aplicabilidade no dia a dia. Então, essa é a ideia, e a ideia é que essas doações venham para esse projeto Cura, que tem um comitê altamente selecionado para selecionar quais são os melhores projetos para beneficiar vocês no final do dia, tá certo? Não só ter uma publicação importante e um engrossamento positivo no currículo do investigador. E aqui esse é um depoimento da Cristina, né, dizendo o quão beneficiada ela foi em termos de pesquisa clínica. E, na verdade, esse é um ponto importante. Né? Eu garanto que a maior parte de vocês aqui nunca teve contato com pesquisa clínica. E eu garanto que uma grande parte da plateia de um TJCC alemão ou americano, tá certo? Ou canadense ou francês, teve contato, se beneficiou e beneficiou a sociedade de poder participar de um protocolo de pesquisa clínica. Esse é um slide que só mostra, na verdade, a população de países pobres, a população de países ricos, né? Os casos novos são muito mais frequentes nos países pobres, nós somos um país pobre, né? Então a gente tem quase 2/3 dos casos novos em países pobres, mas é importante ver que os 2/3, né, eles recebem só 6% do investimento em câncer. Tá? E por causa disso, e não tem segredo, tá, gente? Câncer é uma doença que precisa de dinheiro, precisa de investimento, por motivo simples, é uma doença muito complexa. Não é só que é grave, ela é complexa. Ela exige um patologista, um radiologista, um cirurgião, um radioterapeuta, um oncologista, fonoaudióloga, psicóloga, nutricionista, fisioterapeuta e assim por diante. Então, o custo é muito caro para tentar reverter o processo positivamente, ou curar pessoas, ou salvaguardar vidas por muitos anos, ou gerar qualidade de vida. Tá? E é por isso que, com baixo investimento, não tem jeito, não tem segredo, não tem mágica, a gente percebe que os gastos são tão pequenos e a mortalidade desse país, dos países africanos, da América Latina como um todo, do Oriente Médio, é muito maior do que de países mais ricos. E tem pouco a ver com a genética, que é alguma coisa diferente. Tem a ver, obviamente, com o baita abismo que nós temos e que não dá para fazer milagre. Como a Daniela mostrou, naquele slide importantíssimo, mais do que o dobro das pacientes ligadas ao SUS se apresentam com estadio de mama localmente avançado do que os pacientes que estão ligados à rede privada. E, por melhor da tecnologia que seja, você já começa aquela briga perdendo de 3-0, de saída. Né? Fora que os custos para o estadio 3 são da ordem de 4 a 6 vezes maior do que para o estadio 1. Ou seja, você ainda gasta mais dinheiro e faz um trabalho pior.
Aqui no Brasil, como acho que a Daniela tinha mencionado, 1/4 das pessoas está ligado ao sistema privado, saúde suplementar, 75% ao SUS, mas a gente percebe que, obviamente, a minoria obviamente recebe muito mais o derivado do investimento do que a maioria que recebe muito pouco. Tá? Então, não tem segredo. Tá? E é por isso que o brasileiro morre muito mais com câncer do que o americano, o canadense, o francês ou o alemão. Esse é um fato. Eu acho que tem pouco a ver com o nosso gene, que é pior ou melhor. Tem a ver, obviamente, com a condição que o doente chega, com a condição precária com a qual ele é tratado, com profissionais precários que tentam fazer o que eles podem, mas a palavra é fazer o que eles podem, não fazer necessariamente o melhor que pode ser feito. E aqui mostrando que 90% das drogas aprovadas custam em torno de $20 mil nas primeiras 12 semanas e quase 90% das drogas consumidas no mundo estão nos Estados Unidos, aqui, Europa ou no Japão. Tá? Ou seja, a gente consome pouca droga, não é porque a gente é muito saudável, é porque não tem droga chegando para os países pouco desenvolvidos, os países pobres como o nosso. Aqui mostrando que, em termos de pesquisa, nós temos um papel muito pequeno, a gente participa, como eu vou mostrar nesse próximo slide aqui, ao redor de 2% da pesquisa de câncer no mundo inteiro. Tá? Esse é um número absolutamente limitado comparado com outros países. E o nosso país é grande, ele é grande de população, ele é grande de área, ele é grande de diversidade. Tá? O que o Gustavo já mencionou, um dos motivos que nós somos tão precários em pesquisa é porque o nosso tempo para aprovação de um protocolo é 3 a 5 vezes mais longo do que nos países mais envolvidos. Ou seja, nós que precisamos muito mais, somos muito mais lentos, lenientes do que as pessoas que precisam menos, que são muito mais rápidas, países que têm muito mais condição. Né? E aqui mostrando, então, as várias barreiras de pesquisa, né, que nós temos no país, para justificar por que nós somos só 2% dos protocolos de pesquisa no mundo inteiro. Tá certo? Por quê? Então, acho que 2 pontos importantes, e aí depois isso vai ser a parte do fechamento da minha apresentação, pouca informação do conceito de pesquisa clínica, foi vendido por vários governos no país, que o paciente em pesquisa clínica era uma cobaia, tá certo? Um conceito errado, um conceito perverso, um conceito venenoso, mas foi esse o conceito vendido. Pouca informação sobre os estudos clínicos disponíveis, né? Eu diria quase nenhuma, e aí eu acho que é um mérito, né, do Instituto Vencer o Câncer, né, para tentar cobrir uma lacuna que o Gustavo mencionou. Burocracia, poucas empresas brasileiras, a demora muito importante e a questão dos gastos. Tá? Em termos de burocracia, vou passar rapidamente, mas a mensagem aqui é que a burocracia, em grande parte, existe, porque para aprovação de um protocolo de pesquisa, esse talvez seja o único país do mundo, nosso país é o país mais ético do mundo em pesquisa, ele é pouco ético em outras coisas, mas em pesquisa ele é duplamente ético, porque tem 2 instâncias que tem que aprovar, o comitê de pesquisa do próprio centro e o CONEP. Ou seja, nós somos 2 vezes mais éticos do que qualquer lugar mais ético do mundo, em pesquisa, só falei em pesquisa. E aqui o tempo para aprovar, muitas vezes, um estudo, como a gente pode ver aqui, que varia de mais ou menos 180 a 270 dias, dependendo de quantas idas e vindas ou até mais. Aqui, então, como eu falei, a questão da dupla aprovação do CEP e do CONEP. Tá? Só para ter certeza que, eticamente, isso já foi visto 2 vezes por 2 comitês. Tá? E aí, então, tem uma quantidade de estudos parados, um atraso muito grande, esse é um dos problemas, tá certo? E aqui as várias vantagens da pesquisa. E eu diria que as vantagens, né, elas vão de um ponto focal até um ponto global. Primeiro, o Gustavo falou, pesquisa clínica oferece para o paciente o melhor cuidado que é oferecido pelos melhores centros do mundo. Não existe nenhum tratamento convencional feito no consultório, por mais chique que ele seja, cuja quantidade de exames e monitoramento é tão rigoroso quanto o paciente em pesquisa clínica.
Paciente de pesquisa clínica fala assim, meu Deus do céu, eu não aguento mais fazer exame, eu não aguento mais ver o médico tantas vezes, eu não aguento mais tanta ligação. Tá certo? Esse é o melhor do melhor. Eu me formei no Memorial de Nova York. Se eu tratar um paciente na Santa Casa de São Paulo, fiz uma visita hoje na Santa Casa de São Paulo, tá certo? E eu vejo aquelas pessoas recebendo, na dificuldade, uma medicação inferior, porque não está dentro é o que está dentro da APAC, e eu vejo que aquela pessoa que eu vi hoje, numa cama, numa cadeirinha, recebendo aquele soro, uma medicação, quando deveria receber 3 medicações, poderia estar sendo tratada, como a senhora Smith, no Memorial, com o mesmo padrão, não tem sentido. Na minha cabeça, não tem sentido, acho que na cabeça de vocês também, que vocês estão concordando comigo. Então, o primeiro ponto, o paciente é beneficiado. E o paciente, ele mostra uma prova de amor. Por quê? Porque ele vai doar o seu corpo para fazer algo benéfico para daqui 5 anos, para a próxima paciente com câncer de mama, para o próximo paciente com câncer de próstata, porque a medicina só evolui a partir dos estudos clínicos. Eu posso achar que a minha droga é maravilhosa. Fosfetanolamina, incrível, né? Coqueluche no país, lançada pelos políticos. Foi feito um estudo no ICESP, naufragou. Um estudo clínico, mas foi importante naufragar. Não porque naufragar é bom, mas para mostrar que não deve ser usada, não adiciona benefício. Então, o estudo positivo ou negativo, eles são importantes, porque eles fazem a medicina andar para frente. Ela quebra dogmas, quebra paradigmas, faz as pessoas viverem melhor. Outro benefício da pesquisa clínica, ela traz tecnologia para o país. Ela traz emprego, né? Ela consegue fazer movimentar uma estrutura gigantesca e coloca o Brasil num ponto diferente da intelectualidade. Né? Como o Gustavo falou, a nossa proporcionalidade de intelectualidade científica é muito baixa para o nosso potencial. E, claramente, ela é uma solução, né, para que 75% dos pacientes ligados ao SUS, e que, na sua vasta maioria, exceto em ilhas de excelência do SUS, em situações específicas, vão receber, os 75%, um tratamento pior do que é recebido no Einstein, na Beneficência, no Sírio-Libanês ou nos hospitais de alto padrão. E não é por falta de vontade dos médicos, falta de recurso que essas pessoas têm. Ponto. Falta de recurso. E sem recurso, você não faz uma medicina adequada. Então, essa lei veio para isso, essa PL 200/2015, para tentar desburocratizar. Ela, na verdade, ela não vai curar a mazela da pesquisa no país, mas ela vai conseguir melhorar o endereçamento para que mais estudos clínicos venham, para que mais brasileiros e brasileiras doentes sejam beneficiadas. Passando, então, agora para um ponto importante, que é pouca informação do conceito e pouca informação dos estudos clínicos. E aí entra uma proposição do Instituto Vencer o Câncer. Porque quando a gente atende, o Gustavo atende um paciente no dia a dia, eu atendo bastante gente, eu começo 4h30 da manhã, todo dia o consultório, eu estou ajudando um paciente por vez, né? Espero estar ajudando. Mas a pergunta é, o que a gente consegue pensar melhor para ajudar mais do que um a um que a gente vê no consultório, né? E aí veio, então, a ideia de montar um instituto, com o Buzaide, com o Drauzio, que hoje é gerenciado pela Neide, e montar, então, alguns projetos que vão ajudar a gente, que a gente não consegue ajudar no dia a dia, ou porque não chegam até a gente, ou porque moram longe, porque não dá. E aí, então, uma das ideias foi, a gente não tem uma plataforma de pesquisa robusta no país. Não tem. E isso é um problema, porque não é uma questão que não tem para os pacientes. Virtualmente, nenhum oncologista sabe os estudos clínicos que estão acontecendo na sua própria área de expertise no país. Então, é uma informação que é blindada não só ao paciente ou familiar, ao próprio médico que vai entrar na internet e procurar isso de forma adequada, né? Então, baseado nisso, nós pensamos, não fizemos nada de genial, contratamos pessoas de TI, contratamos uma pessoa que trabalha na indústria farmacêutica, né, e que agora
trabalha numa consultoria de pesquisa, e falamos, nós precisamos montar uma plataforma de pesquisa no Vencer o Câncer que permita, de um jeito fácil, tranquilo, simples, que pacientes e familiares consigam saber o que está acontecendo de protocolos vigentes no país, abertos. Então, tem que ter uma pessoa sabendo o que está aberto, sabendo o que fechou, né, para não deixar um estudo como aberto, se já não tem mais. E quais são os critérios de inclusão, de um modo simples, quais são os critérios de exclusão, como o estudo é desenhado, quais são os centros, né, e como entrar em contato com eles. E aí, então, foi feito, então, dentro de toda essa visão do Instituto Vencer o Câncer, né, esse projeto, como alguns outros que a gente vai sempre pensando junto. Então, essa plataforma, ela foi lançada há pouco mais de 2 anos, e ela consegue que o paciente, através do seu diagnóstico, da sua fase da doença, da onde ele mora, filtrar o que existe de disponível no país e como chegar, como contactar esses centros que fazem parte. Esse é um trabalho hercúleo, porque essas pessoas elas têm que primeiro pedir autorização dos centros de pesquisa, isso é burocrático, autorização das farmas, tá certo? Saber o que está aberto, saber o que está fechado, traduzir o estudo por uma linguagem que seja acessível ao paciente, né? E aqui mostrando, então, todos os dados, os cadastros, né, para como chegar lá. E a gente tem hoje aqui quase 100 centros de pesquisa cadastrados, 170 estudos publicados. Aí tivemos outra ideia. Vamos começar a gravar, em algumas situações, vídeos, porque nada melhor do que um vídeo para explicar, fora o que está tudo escrito, o que é o protocolo, o que é essa droga MAB da vida, o que ela faz, como que ela age, o que é um estudo randomizado, o que é uma comparação, o que é placebo. Então, isso a gente explica também em vídeo. Esses são os vários tumores de protocolos em pesquisa clínica no país, 55 estudos recrutando pacientes, né? E aqui, então, a parceria de instituições como o Manual de Oncologia, que é editado pelo Buzaide e por mim, para aumentar o escopo, cativando médicos da plataforma para informar os seus pacientes. Ou seja, é uma via dupla de informação, IVOC, população, sociedade como um todo, sociedade civil, e o Manual de Oncologia cativando os médicos, né? E aqui, então, a ampla divulgação dessa plataforma, que hoje eu diria que é um dos braços fortes do IVOC, né? E que a gente fica feliz, porque a gente recebe retorno de pessoas que a melhor droga já não existe mais, as alternativas estão ficando cada vez mais míngua, e que conseguiram, via essa plataforma, se arrolar no estudo clínico, provavelmente ou muitas vezes tendo benefício. E esse aqui é um dos estudos que está na plataforma, né? A gente tem hoje vários estudos dentro do LACOG. Esse é um estudo que o grupo do LACOG lidera, é um estudo patrocinado pela Janssen, que é uma grande apoiadora de pesquisa clínica do LACOG, e que pesquisadores brasileiros vão tentar mostrar se uma droga nova, no caso essa chamada apalutamida, consegue ser tão boa quanto a castração hormonal. Castração, até o nome é feio, mas pior do que o nome são os efeitos colaterais. Então, essa droga vai tentar se mostrar igual à castração com muito menos efeitos. Esse estudo está na plataforma de pesquisa do Vencer o Câncer. E esse estudo foi feito por médicos brasileiros, apesar de toda a dificuldade, com apoio da indústria farmacêutica. Por último, eu acho que pesquisa clínica está ligado a acesso, né? Porque nem todo mundo vai ter ou vai ser um candidato à pesquisa clínica, ou porque os critérios não permitem, ou porque a logística é difícil, ou porque a pessoa decide por não se arrolar no estudo de pesquisa clínica. E eu acho que é importante uma iniciativa que nós tivemos também, e o Gustavo e o Barros participaram disso, que é o desenvolvimento de consensos para criar soluções para países pobres. E nós fizemos um consenso em câncer de próstata, onde 20 países do mundo inteiro, países pobres, participaram para decidir melhores alternativas. Africanos, pessoal da América Latina, pessoal do Oriente Médio, pessoal da Ásia, pessoal da Europa Oriental. E aqui, assim, algumas perguntas mostrando como encontrar soluções dentro do que a gente tem à mão, que muitas vezes é pouco, para poder fazer do pouco muito para cada paciente. Então, aqui, assim, soluções muito interessantes.
Eu apresentei agora esse consenso no maior consenso de câncer do mundo, chamado de Sangalli, os 70 maiores especialistas, e a gente apresentou esses resultados do consenso, e eles falaram, uau, sabe, tem gente desse grupo pensando soluções para 4/5 do mundo que não tem acesso à melhor medicina do mundo. E aqui são várias das perguntas que surpreenderam aquela plateia da Basileia na semana passada. Ou seja, essa linha é uma linha muito clara de pobres e ricos. Tá? E a gente vai ter que trabalhar duro para tentar transformar esse amarelo num amarelo mais parecido com o verde. E pesquisa clínica é uma das soluções para isso. Melhoria do acesso é uma das soluções. Esse é um paciente que morreu por pouco tempo com câncer de próstata avançado. E morreu numa cama, paralisado, com acesso a um tipo de hormônio só. E a ideia da pesquisa clínica e a ideia do acesso é permitir que pessoas como essa tenham uma evolução e um resultado melhor nos próximos anos. E é por isso, né, que esses 3 médicos, mais uma legião de médicos e outros profissionais de saúde, e vocês, como sociedade, que vão puxar isso à frente, devem trabalhar duro para que a gente consiga mudar com inteligência. Não adianta ser só na pancada, porque o país nosso não tem dinheiro, então a gente vai ter que pensar inteligentemente como a gente consegue mudar essa realidade, e trazer pesquisa, com certeza, é uma das soluções, porque exige pouco investimento e, obviamente, um benefício populacional gigantesco. E aqui é o consenso com mais de 100 médicos que doaram 8 horas do seu tempo ininterruptas para criar soluções para os países mais pobres. Muito obrigado. Ótimo, Fernando. Então, agora a gente vai abrir a discussão com vocês, né, para perguntas. Eu gostaria de chamar o Cina Mara Rodrigues também para a mesa, que é vice-presidente do Projeto Cura. E antes da primeira pergunta, eu gostaria que rodasse o vídeo do Cura, que é o vídeo de fechamento. Pode ser. A cura para a saudade é o encontro. A cura para a idade é o amor. A cura para o silêncio é a música. A cura para a solidão é a amizade. A cura para a fome é o alimento. A cura para lágrimas é o sorriso. A cura para a queda é o aprendizado. A cura para o problema é a solução. A cura para o câncer é a pesquisa. Todos os anos, mais de 8 milhões de pessoas perdem a vida por conta do câncer. São pais, mães, filhos, tios, irmãos, avós e amigos. Ajude o Projeto Cura a realizar pesquisas sobre o câncer, porque para um resultado efetivo global, a pesquisa precisa ser mundial. Salve vidas. Ajude. Então, pessoal, a gente vai abrir agora, a gente tem 10 minutinhos para perguntas, menos 9 minutos para algumas perguntas do nosso painel, que é Juntos Pesquisando a Cura do Câncer, do LACOG e do Projeto Cura. Alguma pergunta, pessoal, para os palestrantes, para a Alcina, do Projeto Cura? Aqui tem uma pergunta. Bom dia a todos. Eu sou Rita Vale, eu sou de uma associação de Bragança Paulista, Associação Bragantina de Combate ao Câncer. E a gente trabalha com os pacientes na ponta. E ouvindo o doutor Fernando e já assistindo com o doutor uma outra palestra sobre pesquisa clínica, fica a dúvida, doutor Fernando, sobre como esse paciente, e aí vendo a sua explicação, como esse paciente pode ter acesso a esse processo de pesquisa e que ele possa também tanto ajudar dentro do processo, como também buscar uma cura potencial que ele não tem acesso, e muitas vezes, como o senhor mesmo citou, num centro de tratamento onde os medicamentos, os protocolos, eles cobrem o básico do básico. Então, eu queria que o senhor pudesse falar alguma coisa sobre isso, de como seria esse acesso. Eu sei que tem todo um processo de
de qualificação da doença e do estágio da doença, mas para trazer para a gente um pouco mais de esperança e busca dessa evolução desse paciente, que ele possa ter esse acesso. Essa é uma pergunta importante. Eu acho que a gente vive num país hoje com tanta coisa negativa que a gente precisa parar de reclamar e começar a sonhar um pouco. Eu falo assim, vamos mirar na lua, se errar, acerta nas estrelas, mas tem que mirar alto. E o sonho seria ter em cada cidade do país, com um número de população, acima de 100, 200 mil habitantes, um centro de pesquisa. Tá? Nós não temos, mas acho que a gente precisa almejar. E, na verdade, uma das minhas conversas com a indústria farmacêutica é que um dos papéis propositivos da indústria, a indústria tem vários papéis propositivos, que uma outra coisa que foi vendida, a indústria é perversa, ela tem a droga do câncer que está escondida na gaveta, essas coisas interessantes que eu ouço todo dia, é que 90% dos protocolos de pesquisa clínica ou das drogas de pesquisa vieram da indústria farmacêutica, e menos de 10% das instituições, tipo de um hospital, mesmo um hospital altamente reputado. Mas uma das conversas com a indústria é que a indústria deve nos ajudar mais a equipar o maior número de centros para tratamento de pacientes em protocolos de pesquisa. O que parece que a gente fica imaginando assim um centro espacial da NASA, não é. Tá? São coisas relativamente simples. O que você precisa ter uma infraestrutura pessoal, fluxos adequados e regras para que se cumpram todos os requerimentos. Ou seja, não é uma coisa de outro mundo. Um dos maiores centros de pesquisa no país está em Ijuí, tá? Do médico, que é um cara que eu sou fã, chamado Fábio Franck. Ou seja, eu garanto que Ijuí não tem o melhor centro de câncer do país, mas tem um centro de pesquisa que é líder no país e exemplo para mim aqui em São Paulo. Então, eu acho que o primeiro ponto assim, é tentar trabalhar com a indústria, acho pouco provável com o governo, com a indústria farmacêutica, equipar o maior número de centros de pesquisa, o que o investimento não é tão grande. E não tendo centro de pesquisa na sua cidade, em Bragança, que eu conheço bem, aí aquele profissional de saúde, aquele paciente, por exemplo, na plataforma do Vencer o Câncer, vai localizar se existe alguma coisa plausível para aquela situação. E aí, outra vez, tem um problema da logística. Nem todo mundo tem um parente em cada cidade grande, mas tentar trabalhar nesse deslocamento. Porque uma outra coisa que alguns centros têm, tipo Barretos, são dormitórios, casas para acolher as pessoas que vêm de fora. Não é todo mundo tem um parente em Barretos, né? São Paulo, Brasília, Rio é um pouco mais fácil. Então, essa é uma outra alternativa. Mas, se não tem um centro de pesquisa na sua cidade, tentar ver uma plataforma como essa, aonde que talvez tenha, e ir atrás para ver se aquela pessoa pode ser elegível para o estudo. Porque o estudo não reflete elegibilidade de acordo com onde a pessoa mora ou com a condição financeira da pessoa. Os critérios são técnicos biológicos, não socioeconômicos. Então, isso é bem importante entender. Então, enquanto a gente não tiver em cada cidade, como Bragança, um centro de pesquisa, infelizmente, esse deslocamento vai ser necessário. Ótimo. Ótimo. Tem mais uma perguntinha aqui, bem rapidinho, que a gente tem 3 minutos, 4 minutos. Boa tarde. Minha pergunta é para a Alcina. Eu queria que ela falasse um pouco sobre o Projeto Cura. O que é o Projeto Cura, rapidinho, e como ajudá-lo. Isso, ótimo, excelente, porque eu ia pedir para ela agora no finalzinho. Vamos passar. Bom, primeiro, meu nome é Alcina, eu sou vice-presidente do Projeto Cura e estou representando aqui a doutora Fernanda Schwitter, que não pôde comparecer. De qualquer forma, eu quero agradecer a todos pelo apoio do LACOG, na presença do doutor Gustavo, nosso embaixador, doutor Fernando Maluf, doutora Daniela, doutor Luiz Fernando Correia, que não pôde comparecer. O Projeto Cura, ele visa arrecadar fundos para poder ajudar nas pesquisas contra o câncer. Então, o Projeto Cura, ele vai fazer eventos, ele vai fazer jantar, ele vai
de alguma forma, arrecadar para poder ajudar nas pesquisas. Então, estamos aqui pedindo para vocês, por favor, que entrem nas nossas redes sociais, projetocura.org, e vejam as nossas campanhas que vão acontecer agora a partir de setembro já, que uma delas é de mãos dadas, né, contra o câncer, e para ajudar através do trabalho, do voluntariado e mesmo na doação, para a gente poder ajudar a esses centros de pesquisa, como brilhantemente falaram os nossos doutores aqui. Então, pessoal, para encerrar, eu queria deixar uma mensagem para vocês, que agora é 2 minutos, não vai dar mais. Já que a Alcina deu uma mensagem sobre o Projeto Cura, eu queria dizer para vocês que a gente fez esse painel para apresentar mais sobre os detalhes desse projeto, da importância do Projeto Cura, né? Aqui a Alcina representando essa nova instituição única no Brasil, que não existe, né? Uma instituição dedicada a arrecadar fundos para câncer. E gostaria muito que vocês, então, acessassem as redes sociais do LACOG, do Projeto Cura, que vocês vão estar informados das atividades e eventos, e que vocês, hoje, que participaram desse painel, difundissem, né, para os seus amigos e colegas essa mensagem do nosso painel. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos nossos queridos convidados, e a gente se vê aí nos próximos eventos. Um abraço.